Fala pessoal, sejam bem-vindas a gente tá na sétima aula já. Você tá doido. E nessa aula a gente vai aprender estruturas de repetição. O pessoal gosta de chamar muito de laços de repetição. E eu vou explicar para vocês já o que que é a estrutura de reprodução. Bora lá. O que que é um laço de repetição, pessoal? A gente viu que um if e um else. é, a gente viu que ele consegue mostrar pra gente alguma coisa, mandar executar alguma parte do código de acordo com alguma condição. Então, se alguma condição for verdadeira, ele executa alguma parte do código, certo? E aí, o que que é o laço de repetição? O laço de repetição, ele é nada mais do que uma estrutura onde ele se parece muito com if-else, onde você consegue verificar se aquela condição é verdadeira ou não. Só que enquanto a condição for verdadeira, ele repete uma mesma parte do código. Então, imagina que toda vez que ele executa aquele código, verifica se a condição é verdadeira, ele executa o código, terminou de executar tudo aquilo que está entre as chaves, ele volte lá em cima e verifica de novo se aquela condição continua sendo verdadeira. Isso é impressionante porque isso dá um poder para a gente muito grande, de deixar as coisas mais, digamos que automáticas, sabe? Por exemplo, se hoje eu pedisse para vocês, faça um programa que vai ler um número e vai printar de zero até esse número. Com if else vocês não vão conseguir fazer isso. Se eu, por exemplo, colocar aqui vai ser o número pode ser tipo até 100 milhões. Vocês não conseguiriam fazer isso. Para pensar aí agora. Você consegue fazer isso com if else? É lógico que vocês não vão pensar porque eu falei já que vocês não conseguem, mas não tem como, tá? Não tem como fazer isso com if else. Se alguém conseguir, vocês me falam, porque eu nunca vi isso. E aí, como é que funciona as estruturas de repetição? Existem dois tipos de sintaxe, dois tipos de comandos, dois tipos de estruturas que a gente pode usar, e aí vocês vão ver que existem os momentos certos de utilizar cada uma, tá? Primeira delas é o while. O que que é o while? E while em inglês significa enquanto. Então, enquanto alguma coisa. Então, como é que funciona essa estrutura? Enquanto a afirmação for verdadeira, você vai fazer alguma coisa. E aí o exemplo aqui é o seguinte, por exemplo, você declara uma variável int a, certo? A variável int a, e aí ela já cai nesse while aqui. Enquanto a for menor do que 10. O a começa sendo zero, certo? Então, ele vai se perguntar, a é menor do que 10? É, tranquilo? A é menor que 10, beleza, então ele vai entrar nas chaves. E aí o que que ele faz aqui, pessoal? Ele está fazendo uma coisa aqui que chama incrementar. Ele está falando que o A é igual ao A mais um. Ou seja, se o A era zero, o A agora vale zero mais um, que é o quê? 1. Então agora o A vale 1. E aí ele vai lá e printa o A. Terminou aqui a execução do comando, ele volta lá em cima de novo e fala assim: o A continua sendo menor do que 10, o A passou a ser quanto? O A passou a ser 1, certo? A gente falou que A é igual a mais 1. Ele vai falar assim, claro, A ainda é menor do que 10. E aí ele vai entrar aqui e vai falar assim que A agora é igual a mais 1. A é quanto agora? Era 1. Então A mais 1, 1 mais 1 é 2. Então agora o A vale quanto? 2. E aí ele vai fazer isso até o A for menor, até o A for igual ou maior do que 10. Por quê? Digamos que chegou aqui no 9. 9 é menor do que 10? É, beleza, então. A, ou seja, 9 mais 1 é igual a 10, então A vale 10. Ele printa 10, volta aqui em cima. A é menor que 10? 10 é menor que 10? Não, gente, 10 é igual a 10. Então ele vai falar assim, não, não é. E aí automaticamente ele não entra mais e continua executando tudo que está abaixo disso. Então, se tiver mais printf abaixo, mais if abaixo, ele vai continuar executando até ele chegar no final do, do seu programa, do seu algoritmo. E aí, pessoal, existe um que chama for. Qual que é a diferença do for
e do while. O for, ele é utilizado muito quando você já tem noção do que você precisa percorrer, do tamanho do que você precisa percorrer. Então é mais para você realmente utilizar e você já sabe o número de repetições que você vai ter. O while eu posso, por exemplo, falar tipo assim, enquanto o usuário não digitar 2, você fica pedindo para ele digitar um número. Então poderia, por exemplo, fazer um while e colocar um scanf lá dentro e falar assim: tente adivinhar um número. E aí eu vejo se, enquanto o número que ele me falou não for igual ao número que eu quero que ele adivinhe, ele fica colocando lá. Então, tipo, não sei quantas vezes ele vai repetir, saca? O for não. O for você fala, você coloca uma condição que geralmente, tá, pessoal? Você pode fazer outras condições e tudo mais. Mas geralmente ele é utilizado para você repetir um código uma determinada quantidade de vezes que você já sabe. Ou que o usuário vai te falar quantas vezes. E como é que funciona a sintaxe do for. E, pessoal, o for ele é muito, mas muito, muito, muito utilizado em várias linguagens. Muito mais do que o while, tá? Mas o while também ele é utilizado. O for funciona o quê? Você declara qual que vai ser o contador, qual que é a variável que vai contar, tá? E aí eu já vou explicar para vocês. Você vai mostrar a condição, que é aquela mesma condição que tem dentro do if tem dentro do while. E aí você vai falar como que vai ser a atualização. Aí você falou, putz, mano, não entendi nada. Espera aí que eu vou explicar pra vocês. Opa. Vamos lá. Qual que é o exemplo aqui? Ele fez for, ele digitou int a igual a zero, colocou 2 pontos. 2 pontos não, ponto e vírgula. Igual aqui. Então a gente sabe que aqui a primeira parte é o contador. O que é esse contador, pessoal? Se a gente sabe que a gente precisa repetir várias vezes, e a gente só sabe quantas vezes, eu preciso ter uma variável que ela vai atualizar para mim o estado de quantas vezes eu já rodei. A gente chama isso de contador. É uma variável que vai me ajudar a contar quantas vezes eu repeti. E aí eu preciso falar qual que é o estado inicial dessa variável. Então eu coloquei int a igual a zero porque aqui dentro eu já declarei a variável. Eu poderia ter declarado essa variável de fora e ter colocado só a igual a zero. Ou só ter colocado a, se eu tivesse colocado igual a zero antes. Entende? Então aqui eu falo qual que é a variável. Isso daqui tá só te falando qual que é a variável, tá? E aí depois tem a condição, que é a menor do que 10. Então seria a mesma coisa do enquanto a for menor que 10. E beleza, enquanto a for menor que 10, o que que você vai fazer? Você vai dar um a mais mais. Você, putz, mano, o que que é a mais mais? Eu não entendi, foi nada. Lembra daquele incremento que a gente fez, que é a igual a mais 1? Ele está somando 1 no a. Basicamente, ele está adicionando 1 no a. E aí, aqui, essa atualização, tem como você escrever de uma forma mais simples. Poderia ser a mais igual a mais é igual a mais 1. Poderia. Mas tem como você falar para o código que você quer adicionar 1 naquela variável. E aí, essa forma é você colocando mais na frente. Então, se colocar a mais, ele vai atualizar o a com mais 1. E aí, você poderia fazer isso dessas 3 formas aqui. Aquela forma que a gente viu foi essa. Aqui, gente, não é I, tá? Preciso mudar. Aqui é A. A. Opa, zoou. A é igual a mais 1. Ou você também poderia ter colocado A mais igual a 1. Quando você coloca mais igual, ele pega o A e adiciona. Então poderia ser A mais igual, por exemplo, eu quero que rode de 2 em 2. Que ele atualize de 2 em 2. Esse contador conte de 2 em 2. Poderia ter colocado A mais igual a 2, em vez de ser A mais igual a 1, por exemplo. Ou mais simples ainda, poderia usar essa sintaxe que é o mais mais. Ah, se eu colocar 3 mais, ele adiciona 2? Não, pessoal, isso só funciona para quando você quer somar mais 1 no sua variável, no seu contador, tá? Nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte. Pessoal, só não esquece de mutar o microfone aí. Ele vai fazer o seguinte, ele vai declarar a variável A, vai perguntar se o A é menor do que 10, tá? Na primeira vez ele não vai atualizar, tá, pessoal? Então o A, na primeira vez que ele entrar aqui, ele vai ser 0.
Ele só começa a atualizar a partir da segunda vez que ele passar aqui. Então ele vai printar 0, depois ele vai printar aqui. Ele vai entrar, o A vai ser 1, certo? Porque ele atualiza, depois pergunta a condição. É sempre assim. Atualizo, pergunto se a condição ainda é verdadeira. Então ele vai somar 1, vai ficar 1, o A. E vai falar 1 é menor que 10, vai printar 1 aqui. Depois vai adicionar 1 mais 1, 2. 2 é menor que 10? É. E aí ele faz todo esse ciclo, tá, pessoal? Até a condição não for mais verdadeira. E aí, por exemplo, chegar a um 9 aqui. Quando chegar a 9 aqui, ele vai adicionar mais 1, vai ficar 10. E aí ele não vai printar e não vai entrar dentro desse for. Aqui, inclusive, tem um pontinho aqui que não deveria ter. Isso não existe, tá, pessoal? É só as aspas, as chaves mesmo. Vocês entenderam como é que funciona? E o poder que isso traz pra gente? Eu vou pegar aqui um exemplo de problema e vou mostrar pra vocês. E eu vou fazer ele utilizando o for e vou fazer ele utilizando o while, tá? Vou entrar aqui no Uri Online. Guilherme, Oi. não, você falou que aquele I não era I, era A, é porque foi um erro de Digitação. ortografia, de digitação? Foi. Ok. Lá era pra ter um A lá, tá? Inclusive, eu sempre esqueço de fazer isso aqui, ó. Pronto. Problema acabou. Nunca mais. Acho que já dei essa aula umas 5 vezes. Todas as vezes eu esqueço de mudar. A dúvida é que era se o I valia A ou se era erro mesmo, mas Não, é valeu. erro. É erro, tá? E aí vamos para os problemas de repetição. Já tá na página 2. Se você já tá na página 2, você fica bem feliz, tá? Números pares, esse aqui é muito bom de fazer. E números positivos. Tá, eu vou fazer esse aqui primeiro, depois eu vou fazer o outro. Vou fazer só esses dois hoje com vocês, tá, pessoal? Bem rapidinho. Eu já vou abrir o Apple IT. E aí ele faz o problema é o seguinte: faça um programa que mostre os números pares entre 1 e 100, inclusive. Inclusive aqui o 100 também tem que mostrar. Neste problema, extremamente simples de repetição, não há entrada, ou seja, você não precisa informar nada para o computador, que ele vai rodar e já vai mostrar os 100 números. Imprimo todos os números pares entre 1 e 100. E aí, pessoal, existem várias formas de fazer isso, mas existem as formas um pouquinho mais corretas. Aula 7. Beleza, então eu só tenho um comando, pessoal. Preciso printar os números pares de 1 a 100. E como é que eu faria? Você vai mandar um printf aqui 1, 2, depois um printf 4? Não, vocês têm que usar a programação a favor de vocês. A partir de hoje vocês vão começar a otimizar as soluções de vocês, tá? Existem várias formas, igual eu falei. Você poderia, por exemplo, vir aqui definir uma variável que vai chamar int a. E enquanto A for menor ou igual, como inclui o 100, eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar A mais mais. Então, vou adicionar A mais... colocar A1 mais 1 no A. E vou dar um printf. Eu vou dar um printf. Aí eu vou verificar se o número é par. Vocês lembram como é que faz para verificar? É isso aqui que faz. Isso me fala que o número é par. O resto da divisão do número por 2 é 0. E aí, se for, eu vou printar o número. Porcentagem D. Porcentagem D. Contra barra N, né? Que ele pede. E vou colocar A, que é o número. Vocês acham que isso funciona? Eu acho que funciona. Vamos lá. Ele printou, aqui ó, rapidão, 2 até o 100. 98, 96. Verificou. Mas pessoal, pensa comigo. Tem a necessidade de eu repetir 100 vezes? Eu não poderia repetir metade das vezes? Porque pensa, não sou eu que defino quantas vezes que vai rodar?
Em vez de colocar aqui o mais, que adiciona 1, por que eu não coloco mais igual a 2? Ou A mais 2? Assim fica mais fácil e melhor. Ou seja, ele vai começar... um erro meu aqui, tá, pessoal? Eu teria que declarar aqui 0, tá? Porque a variável, ela não começa com 0. Toda variável, quando você declara, ele tem um negócio que chama lixo de memória. O que é o lixo de memória? Aqui, quando você declarou uma variável, ele foi lá numa memória, viu um lugar onde já tinha alguma coisa e só coloca o rótulo. Saca? Tipo, só fala assim, não, agora aqui vai ser isso aqui, não vai ser mais aquilo que estava aqui não. Por que ele faz isso? Imagina, toda vez que você roda um programa, ele teria o trabalho de ir lá e apagar na memória aquela variável. Não faz muito sentido. Porque que quando eu for usar de novo, eu apago, não preciso apagar naquele momento. E é isso que o computador faz. Então, pode ser que ele pegue um lixo de memória. Alguma coisa que já estava guardada naquele espaço da memória que ele guardou. Então, você sempre precisa falar aqui, ó, eu estou declarando essa variável e ela está começando com 0. Então, você já mete um zerão lá dentro, tá? E eu poderia fazer isso, pessoal, somar de 2 em 2 e não precisaria verificar se é par. Por quê? Se eu começo com 0 e vou somando de 2 em 2, ele sempre vai ser par. Vocês concordam? E aí eu vou rodar de novo. Aí você fala assim, putz, printou 102. Por que printou 102? Vamos pensar aqui. Vamos pensar que a gente chegou no 98. 98 é menor ou igual a 100? É. Beleza, vou adicionar 2. Então ficou 100. Printo 100. Deixa eu até formatar aqui. Printo 100. 100 é menor do que 100? 100 é menor ou igual a 100? É igual. Então, ele faz de novo. Então, a gente não pode deixar que ele chega a ser 100, e aí se for 100, você printa o 100 de novo. Por quê? Aqui eu estou adicionando 2. Então, ele adiciona os 2 e depois printa. Então, existem duas formas de eu resolver esse problema. Ou eu coloco só o menor aqui, porque quando for 100, ele não vai deixar entrar. E ele já printou 100 no caso. Então, eu posso resolver assim. Ele printou só até o 100. Ou eu poderia deixar desse jeito. Só que eu adiciono... então eu adiciono o 2 aqui. E eu coloco depois. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Ele printou até o 100 também. E aqui o que ele faz aqui? Ele já pega, por exemplo, quando chega no 98, ele pega 98, printa, coloca mais igual a 2. Então fica 100. Ele olha 100, beleza. Oh, meu Deus, tô travando. 100 é menor ou igual a 100? É. Aí ele printa o 100 e coloca o mais igual a 2. Aí fica 102. Aí ele volta aqui e fala assim, 102 é menor ou igual a 100? Não, então eu não vou continuar. É uma forma de se resolver. Só que ele printou aqui pra mim o 0 e não é pra printar o 0. Então eu poderia começar aqui com 2. Porque é o primeiro que ele vai printar. Então ele vai entrar aqui e já vai printar o 2. Sacou? E aí se eu rodar de novo, ele foi do 2 até o 100. Vocês entenderam, pessoal, essas lógicazinhas? Você pode mexer e fazer de várias formas diferentes. Só tem que analisar a lógica que você está utilizando. Dependendo da lógica, você vai ter que fazer uma estrutura um pouquinho diferente para resolver o problema, tá? Quem não entendeu, pessoal, já manda aqui porque eu já quero responder já. E já abre o microfone porque eu prefiro falar do que ler as mensagens. Não, se não tiver, beleza, fechou. Se não tiver dúvida, top. Aí a gente também poderia utilizar, pessoal, o for. Como é que eu faria no for? Imagina que eu estou aqui com for e eu quero declarar a variável. Eu vou fazer isso aqui. Vou declarar a variável A, pode ser a variável A também. Ela vai começar com 0. E enquanto A for menor ou igual a 100, eu quero que você soma A mais igual a 2. Eu quero andar de 2 em 2 também. Não vou fazer andar de 1 em 1 e depois fazer um if lá dentro para verificar. E aí, eu colocaria aqui o printf, o meu porcentagem D, Ctrl/N, esquece não, Guilherme, e mostrar
o meu A, certo? Ele tá me reclamando de alguma coisa aqui. Ele tá enchendo o saco aqui com besteira. Isso aqui não dá nada, não. Dá sim. Eu não posso fazer isso em C. Em C, eu não posso fazer isso. Eu não tô me lembrado por quê, mas ele não me deixa fazer essa declaração dentro do... Não. Deixa... Ou deixa. Eu acho que não vai deixar não, mas o que tá errado aqui isso aqui. Eu tô apontando pra um espaço na memória. Um endereço na memória. Ele pintou, ele deixou assim. Só que, vamos lá, ele começou printando o zero, então a gente já sabe que tá errado, porque não deveria printar o zero. Por quê? Como ele... Lembra que eu falei pra vocês que a primeira vez ele não soma 2, ele só soma a partir da segunda, então aqui eu teria que começar com 2, porque o zero pra ele não é... O zero não é par. E aí se eu começar e rodar aqui, aí sim ele printa do 2 até o 100. Vocês pegaram? Pegaram a ideia? Aqui, ele é mais, igual eu tinha falado, aqui é mais pra você, quando você já sabe quantas vezes vai repetir. E aí ele já te deixa a estrutura da repetição mais controlada. Porque às vezes, pessoal, você vai fazer o while, você coloca a incrementação, né, que é aquele negócio que eu falei de contar, no meio ali dentro lá do seu while, e aí você se perde todo. Então eu gosto bastante do for, porque você já tem a estrutura toda de como é que ele vai se repetir. E não tem BO nisso, se trocar alguma coisa assim. Fechou? Eu vou submeter isso aqui, tá? Vou enviar. Na verdade, eu vou enviar como C, só pra ver se esse rolê do int... ele já enviou. Deu um delay. Mas eu envio de novo. Eu vou enviar de novo. Só pra ver se esse negócio do int eu acho que não funciona no C. O int dentro do for. Você declarar a variável dentro do for. Mas, se não der, vocês declaram fora mesmo. Nossa, amigão. Bora. Internet aqui tá zoada também. Nossa, tá em Kiwi. Enfim, pessoal, isso aqui vai passar. Depois a gente vê. Vamos resolver no próximo problema já. Vocês entenderam esse? Tá precisando de ajuda? Abre o microfone. Pra eu saber. Já foi. Repetição. Números positivos. Esse é muito top. Isso é muito bacana. Faça um programa que leia 6 valores. Esses valores serão somente negativos ou positivos. Considere os valores nulos. A seguir, mostre a quantidade de valores positivos digitados. Então, basicamente, ele vai te dar 6 valores e quer saber se esses valores eles são positivos ou não. Aí você fala assim, Guilherme, eu não preciso utilizar laço de repetição, não. Realmente, você pode ler os 6 valores nas variáveis, mas eu vou ensinar vocês como vocês fazem para utilizar o laço de repetição para otimizar isso. E, por exemplo, se um dia for 10, 20, 30 números, você não precisa mexer no código e colocar 30 scanfs. Então, bora lá. Ele te fala simplesmente que ele vai ler 6 valores negativos e ou positivos. Pessoal, precisa ser double? Não precisa ser double. Porque double é decimal. Ele só quer int.
Então eu vou colocar aqui int x, que vai ser os números que eu vou ler. Ah, Guilherme, você não vai colocar x1, 2, 3, 4... Não, se liga aqui no que eu vou fazer. Eu vou reutilizar a mesma variável que eu tenho. Eu vou colocar x e contador. E eu vou falar assim, ó. Eu quero que o meu A, que é o meu contador do for, na verdade eu vou colocar aqui, ó, resultado. Pra não confundir. Eu vou falar assim, ó, que o meu contador vai começar com 0. E aí, eu quero que o meu contador vá até quando? Quanto? Lembra, pessoal, que a gente precisa rodar 6 vezes. Se eu colocar aqui 6, vai dar errado. E eu quero que vocês vejam depois. E eu quero que ele some de 1 em 1. E aí, quando ele rodar, cada vez que ele rodar, eu quero que você leia uma variável do tipo inteiro. Eu tô meio perdido com esse teclado aqui. E isso eu quero que você coloque no variável x. Eu vou verificar se o meu x ele é maior ou igual a 0. Ele fala o que aqui, ó? Ah, ele falou para desconsiderar valores nulos. Eu acho que o 0 entra como nulo. Então, os números positivos mesmo, maiores que 0. E aí eu quero que, ó, toda vez que eu acho um número que é maior do que 0, ou seja, positivo, eu vou dar um resultado mais. E o resultado, eu vou falar que ele começa com 0. O que eu fiz, pessoal? Toda vez que eu vou rodar aqui, e toda vez que eu rodar, eu vou ler um número, certo? Se esse número for maior do que 0, eu vou falar que o resultado é resultado mais. Ou seja, eu adiciono 1 no resultado. Então, vamos testar isso, mas a gente tem que printar também esses valores positivos. Quando eu terminar meu for, porque eu não quero toda vez que rode ele me printe lá, senão ele vai printar 6 vezes. Quando eu terminar, eu quero que ele printe para mim esses resultados, valores positivos. E aqui eu vou colocar ele para ele colocar o resultado. Deixa eu colocar aqui porcentagem de ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Vamos tentar rodar. Deixa eu dar um clear aqui. Esse negócio tá meio zoado. Ixi. Pronto. Beleza, tá rodando. Vamos lá, pessoal. O A é 0. 0 é menor ou igual a 6? Então ele tá esperando eu colocar um número. Vou colocar 4. Beleza. Aí o que ele fez? Ele leu, ele verificou se esse número é positivo. Se foi positivo, ele deu um resultado mais. E aí, beleza, ele voltou aqui. Quando ele voltou, ele deu um A mais. O A era 0, o A virou 1. 1 é menor ou igual a 6? Tá esperando eu colocar um outro número. Menos 2. Beleza. Acontece a mesma coisa, sobe de novo, o A vira 2, certo? Tava 1, virou 2. 2 continua, tá esperando outro número. O A virou 3, menos 10. O A virou 4, 90. O A virou 5. E aí, putz, coloquei 6 números já. E meu resultado não veio. Por que que não veio? O A virou 5, certo? Li um número. O A virou 6. E aí eu coloquei que é menor ou igual a 6. Ou seja, quando for 6, ele deixa eu entrar. E aí o grande quesito aqui é que vocês precisam entrar isso na sua cabeça. Toda vez que eu começo, isso aqui a gente chama de index, tá? Geralmente. Toda vez que eu indexo, que eles chamam, que a gente chama, na verdade, por 0, imagina que ele começa contando do 0. Então ele não começa contando do 1. Então ele nunca pode ser 6. Se eu quero que ele rode 6 vezes, ele tem que ir até no máximo 5. Então, ou eu coloco aqui menor ou igual a 5, ou eu posso deixar 6 e colocar só menor do que 6. Isso pra mim fica visualmente melhor, porque você já bate o olho e já sabe que ele roda 6 vezes, tá?
Ou você poderia colocar, indexar por 1, ou seja, ele começa rodando por 1 e colocar... Ixi. Ele deu um rolê aqui na ideia. Espero que não tenha jogado. Ah, não jogou não. Ou eu coloco aqui 1 e coloco menor ou igual a 6, porque ele começa a contar de 1, então ele vai de 1 até 6 e conta 6. Vocês pegaram essa ideia? E aí eu vou rodar aqui e vou colocar o exemplo aqui. Ah, pessoal, eu falei errado aqui pra vocês. Ele falou que era negativo ou positivo. Mas no exemplo ele coloca um número decimal. Então aqui eu preciso que o x... Eu vou colocar int resultado. E eu preciso muito que o x seja um double ou um float. Vou colocar double pra gente não se preocupar em relação a isso. E aí aqui eu vou ler como LF, certo? Eu vou rodar de novo. Vou copiar isso aqui e vou tentar executar para ver se sai 4 valores. 12. 4 valores positivos. Vocês entenderam, pessoal? Eu vou colocar aqui e vou submeter. Guilherme, tu pode repetir com outro exemplo para entender melhor? Posso, sem dúvidas. Você quer com while, você fala? Não, com for mesmo. É só para... Qual outro exemplo você quer? Porque não tem outra forma de se fazer isso. Eu posso explicar de novo. Isso, depois explique de novo, então. Top. Por favor. Ó, a ideia é a gente repetir 6 vezes, certo? Sim. E aí, uma coisa da variável aqui, que eu não preciso ter 6 variáveis diferentes. Eu vou reutilizar aquela variável que eu já li? Não. Se eu já sei que ela é, naquele instante, eu já sei que ela é positiva, eu já somo no resultado. E aí, na próxima vez, eu vou usar a mesma variável para guardar o número que eu li. Acabei de ler de novo. Então, eu reutilizo a mesma variável, tá? Isso é bacana porque você não ocupa espaço na memória. E eu não preciso, por exemplo, se eu realmente precisasse dessas variáveis que eu já li para printar ou fazer alguma coisa, aí realmente não dá, você teria que ter 6 variáveis diferentes. E eu criei uma variável só para ficar, toda vez que eu giro, ele vai lá e lê de novo. E eu vou explicar para você. Então ele vai contando na mesma variável, correto? Não, o contador é esse A. O X é o número que você está lendo. E aí, o que ele faz? Vamos lá. Passo a passo mesmo, passozão. Do zero. Do zero, do zero, do zero. O A é igual a 1, certo? Então, ele vai perguntar, o A é menor ou igual a 6? Lógico que é. 1 é menor ou igual a 6, não é? Então, beleza. Ele entra. Lembra que ele não passa aqui na primeira vez. Aí ele vai ler. Aí ele fica esperando eu passar um número para ele, certo? Sim. Passou 2. Passou 7, na verdade, aqui, ó. Sim. Aí ele pergunta, o x, que é o 7 no caso, é maior do que 0? É, então ele pega o resultado e dá um mais mais, ou seja, o resultado que era 0 antes, ele adiciona 1. Tá, entendi. E aí ele volta aqui em cima, e quando ele volta aqui pela segunda vez, ele pergunta, ele soma aqui o A. E aí o A é o seu contador. O seu contador do for, aqui você está usando o resultado para contar quantos positivos, entende? São diferentes. São Sim. duas variáveis para contar diferente. E aí o o A era 1, e aí agora o A virou 2. E ele pergunta, 2 é menor ou igual a 6? Entendi. Entendeu? Entendi, sim. Porque o A, no caso, é o meu contador, beleza. É o seu contador do seu for. Saca? E aí vocês vão ver uns problemas depois que você consegue colocar um for dentro do outro pra ficar uma matriz. É uma coisa mó louca. Vocês vão ver depois, não se preocupa não. Mas dá pra usar o for pra resolver. Eu acho que deve ter um for dentro do outro aqui nesses problemas que você tem que usar. Deixa eu ver uma coisa em submissões aqui só. Eu acho que o Uri tá fora do ar. Mas enfim, vai dar bom. Vocês entenderam, pessoal? Todo mundo? Fechou então, ó. Deixa eu ver o chat. O
Ah, Guilherme, é conteúdo novo, né? For a while, conteúdo novo. É, eu passei, eu expliquei os exercícios só para vocês terem ideia de como é que funciona. Vocês podem tentar agora, nem ver o vídeo mais, saca? Tipo, nem ver o vídeo que vai ficar lá no YouTube para vocês não copiar e nem nada. Mas fechou, pessoal? Mais alguma dúvida? A gente pode terminar a aula agora aqui então? E Guilherme, no caso, qual vai ser a próxima aula já? Só pra... Quinta-feira. É sempre segunda e Não, quinta. o próximo conteúdo, só pra gente já ter uma... Vetor matriz. Aí o negócio começa a complicar e vai ficar louco. Ô, Guilherme, tá me escutando? Tô ouvindo, João. Só perguntar aqui, na estrutura do for, a segunda vez, depois que você já usou o contador, o A, que você indica a quantidade de termos que vai ter, a segunda vez que você usa, depois do contador, isso. No caso aí, o A é menor ou igual a 6. O número que vai ter aí vai ser a quantidade de termos? Não, de termos não, a quantidade de vezes que vai passar por aí? Depende de como você vai colocar, tá, João? Isso aqui é uma condição. Então, você tem que pensar logicamente como é que seria, quantas vezes ele rodaria. É aquele rolê que eu tava explicando, por exemplo. Se eu colocar 6 aqui, nessa estrutura que tá aqui, ele vai ser 6 vezes. Só que se eu colocasse 0 aqui, ele começaria a contar do zero, certo? E aí ele rodaria 7 vezes, porque é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá 7. Entende? Até Tá, ele. entendi. Até o A ser maior que 6. Ah, entendi. Exatamente. Então, Entendi, até a quantidade de termos ser maior, menor ou igual a 6. Exato, exato. Então, pessoal, vocês nunca vão pensar do tipo, vou tacar um número aqui, vou colocar menor ou igual, sempre funciona. Não, pensa na forma lógica. E aí é muito simples, pessoal, vocês resolverem os problemas se vocês seguirem esse passo a passo que eu falei. Gente, quando eu comecei, eu lembro certinho. Eu pegava um papel e falava assim, ó. Quando começou, o A era 0. Aí rodou uma vez, agora o A é 2. Aí eu ia contando pra saber se a minha lógica estava certa. Senão, não tá certo. Então tem que mudar isso aqui pra diminuir ou fazer o que eu quero, saca? Pensa, faz sempre esse exercício que é muito bom. Fechou? Entendeu, João? Ô, mano, entendi, valeu, é nóis. Bom demais, Mundial. Pessoal, fechou então? Posso terminar a aula? Ô Gui, só te contar um negócio. Manda. Eu. Eu vi que você mandou mensagem lá, nem consegui ver ainda, mano. Mano, eu não sei o que tá rolando naquele problema em específico, mas hoje eu resolvi vários outros com final de EOF e todos rodaram de boa. É só aquele que tá dando problema. Mano, Engraçado demais. É. Mas era só pra te contar mesmo, que eu falei, pô, o Uli tá trolando. O Uri tem uns probleminhas que ele tem uns negócios que não dá pra entender, não. Normal. Pessoal, vamos bater aquela foto de lei. De lei. E aí vocês vão... Abre aí, povo. Vocês estão mais bonitos hoje do que ontem, ué. O que aconteceu? Tô na gambiarra. Relaxa, Felipe. Pessoal, então tá. Aí, ó, o pessoal tá abrindo ainda. Não precisa ficar bonitão assim, não, gente. Hoje só tem homem, mano. Hoje só tem homem. Não dá nada, não. Tira aí o print, alguém. Tirou? Quem tirou? Rafa, tira aí pra nós. Peraí, vai dar. Eu tirei o meu já, vamos lá. Tá. Tirou? Então, fechou. Mais uma vez. Ó. Foi. Top, gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Na quinta-feira, eu tenho certeza que vocês vão ficar loucos. Porque vai ter uns probleminha que vai travar vocês, mas é normal, tá? Ô, Guilherme, você vai fazer aquele esquema lá? Ixi, Semana que vem, quinta-feira, vai ser a aula de dúvidas. só dúvidas, Lembra que você mano. falou aqui?
Só dúvidas. Só dúvida? Fechou. Só dúvida, Mano, porque eu sou- essa matéria vai ter muita dúvida. Tá bom. Eu só quero fazer um comentário. Pô, o jeito que você explicou aí ficou muito fácil pra galera, na moral. Eu aprendi esse negócio sozinho, eu demorei um tempo pra entender essa questão do loop e como é que ele rodava. E eu via vídeo, eu falava, mano, você explicando aqui, não sei se é porque já tem um conhecimento prévio, mas o jeito que você explicou ficou muito claro pra galera. É isso aí, gente. Eles vão pegar de boa. E aí vocês podem ver e rever o vídeo que vai estar gravado aí pra vocês. Fechou? Ô, abraço aí, pessoal. Boa semana pra vocês, viu? Estuda muito. Pra Fechou, boa nós. semana pra todo mundo. Rapaziada, é nóis.